Vamos abrir o texto sagrado, queridos. Livro dos Começos, Gênesis, capítulo de número 42. Como parte do meu ministério pastoral, eu tenho o privilégio de ter muitas conversas com pessoas que querem algum tipo de ajuda. Algumas querem apenas conhecer melhor a Bíblia, ter mais propriedade em certa doutrina bíblica, por exemplo. Outras querem confessar e abandonar pecados. Algumas me procuram por uma orientação específica da vida, enquanto outras se aproximam porque estão em crises de relacionamento. E é claro, irmãos, algumas conversas são mais fáceis, outras são tão complicadas que, embora eu não diga, por dentro eu penso: esta situação é impossível de se resolver. Você sabe do que eu estou falando? Já se deparou com algum problema, com alguma situação, e também disse no interior: isso é praticamente impossível de se resolver? Está lembrando de alguém ou pensando em sua própria vida? Seja como for, queridos, algum caso é mais difícil que o de José? Seus irmãos lhe maltrataram e em seguida lhe venderam como escravo. Será que há esperança para a reconciliação desta família? Claro que há. Qual é? Deus, queridos. Deus é poderoso para operar a reconciliação da família da aliança. É o que temos neste texto, ou ao menos o começo desta reconciliação aparece neste texto. Verso 8, para a gente começar. Gênesis 42, versículo 8, o texto inspirado diz: José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Senhor, nós nos aproximamos de Tua palavra crendo no que ela diz acerca de si mesma. Ela é perfeita e por isso tem o poder de revigorar a alma. Ela é justa, digna de confiança e por isso pode tornar os inexperientes sábios. Eis o que queremos nesta manhã. Desejamos que o Senhor nos coloque em ordem e que o Senhor nos ajude, nos torne sábios, especialmente no campo dos nossos relacionamentos. Espírito, nós cremos em Ti, dependemos de Ti e Te rogamos, fale-nos poderosamente em Tua palavra. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Este capítulo tem 3 divisões naturais. E ao ler um texto bíblico, especialmente uma narrativa, você deveria prestar atenção a essas coisas. Como é que ele está dividido? O capítulo 42 de Gênesis tem 3 divisões naturais. A primeira e a última se passam em Canaã. E a segunda, a do meio, se desenrola no Egito. E embora estejam distantes geograficamente, há um elo que liga as 3 divisões. Benjamim, ele está nas 3 divisões do texto.
Na primeira e na última, Jacó não quer que Benjamim deixe Canaã. Na segunda e mais extensa, Benjamim é tudo que José quer no Egito. Eis o problema desta família, ou pelo menos um deles. É claro que há muito mais que torna a reconciliação desta família, humanamente falando, impossível. Sim, irmãos, isso é impossível para os homens, mas não para o nosso Deus. De novo, nosso Deus é poderoso o suficiente para operar a reconciliação. Ele pode nos tornar e fortes outra vez para a glória dele e para o bem eterno de seu povo. A pergunta que precisamos fazer ao texto sagrado nesta manhã é: como Deus faz isso? Como é que Deus opera a reconciliação no meio de seu povo? Para promover a reconciliação de seu povo, em primeiro lugar, segundo esse texto, Deus aproxima os distantes. Volte os seus olhos aí para o texto outra vez. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 5 agora. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros, que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. Algumas coisas parecem nunca mudar na casa do patriarca. Perceberam? Ele ainda tem um filho preferido, Benjamim. E seus demais filhos estão agora onde estavam 20 anos atrás, sem a liderança do pai. Nenhum deles sabe o que fazer para salvar a família da fome. Ainda bem que Deus sabe. Deus sabe, queridos, não apenas como salvar esta família da fome. Deus sabe como, usando a fome, aproximar os que estavam distantes para promover a reconciliação. É por isso que os 10 irmãos de José vão para o Egito. E será que no caminho lembraram de José? Será que ouvindo a palavra Egito pronunciada por seu pai, será que eles se lembraram da caravana que levou José como escravo 20 anos atrás? E será que José esperava por este momento? Aguardava por esse encontro? Nós não sabemos. O que pode ser dito, segundo este texto, é que sem festa e sem aviso prévio, este reencontro se deu de modo abrupto. Pegou pelo menos José despreparado. Leiamos do verso 6 ao verso de número 13. O texto nos diz que José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram.
Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. O que é que você acha que passou pela cabeça de José quando do nada ele ouve esta frase? O caçula está em casa com o pai e o outro já morreu. O que foi que ele sentiu, irmãos? Quando de repente, enquanto tratava de negócios com pessoas que vinham das mais diversas regiões, de repente ele olha e vê seus irmãos, 10 deles. O que foi que ele sentiu? Para ser honesto com o texto, eu tenho que dizer que eu acho que ele foi tomado por um turbilhão de lembranças e emoções. Quando menciona pela primeira vez no texto que José reconheceu seus irmãos, Moisés escreve: ele lhes falou asperamente. Eu entendo, foi pego de surpresa, não esperava, e de repente ele olha para aqueles que lhe venderam. Mas vocês viram, quando Moisés escreve que José os reconheceu pela segunda vez, imediatamente depois o autor sagrado menciona os sonhos de José. Então há no mínimo aqui um misto de sentimentos, uma luta interna para saber como reagir àquilo que está diante dos seus olhos. Bem, são meus irmãos, eles me fizeram o mal, mas agora eu posso salvá-los. Eles me venderam como escravo, mas o sonho que Deus me deu está se cumprindo. É claro, o sonho não estava completo ainda. José ainda não tinha visto o sol que representava seu pai, nem estava diante das 11 estrelas de seus 11 irmãos. Estariam eles vivos em Canaã? Jacó podia ter morrido, e seus irmãos podiam ter feito a Benjamim, o outro filho preferido de Jacó, o que haviam feito a José em Dotã, 20 anos atrás. Como saber? Sem se revelar. José os pressiona e os acusa 3 vezes: vocês são espiões. Vieram ver onde as nossas proteções estão fracas para tomar o que nós temos. Eles se defendem e progressivamente dão a José a resposta que ele quer. Primeiro eles dizem: não, nós não somos uma nação, ainda não, somos apenas uma família de Canaã com fome. Depois, nossa família não está completa aqui. O caçula está em casa com o pai, Benjamim está vivo, e o outro já morreu. De novo, irmãos, deve ter sido um encontro difícil. Difícil para José, que não esperava aquilo. E obviamente difícil para os seus irmãos, que tiveram que fazer o caminho que um dia José fez. E aqui eu quero chamar a sua atenção para isso. A reconciliação nunca é fácil. Você concorda comigo? Por quê? Por que é que a reconciliação é tão difícil, irmãos? Jan Duguid, em seu livro A Firme Esperança, escreve o seguinte: feridas antigas são reabertas, velhas dores voltam a latejar,
E muitas lágrimas são derramadas quando nós procuramos a reconciliação. Ele tem razão, não tem? Reconciliação é difícil porque custa muito aos envolvidos. E é por isso que nós preferimos evitá-la. É por isso também que nós escolhemos manter distância das pessoas com quem temos relacionamentos quebrados. Às vezes, como José, nós temos o poder para nos aproximar, mas nós preferimos manter uma distância física. Pense nisso, José era a segunda pessoa do Egito. Sim, ele trabalhou muito, mas será que não teve um dia de folga para voltar à sua casa? Aparentemente ele ainda não quer, ou ao menos não consegue. Se não procuramos a distância física, nós construímos uma distância emocional das pessoas. Jacó está em casa com seus filhos e mantém distância deles. Você trabalha com a mesma pessoa, você cultua com a mesma pessoa, você vive na mesma casa com a pessoa com quem tem relacionamento quebrado, mas por vezes a sua postura é distância emocional, dança para evitar conflitos, aproximação zero ou superficial. A situação fica tão complicada às vezes que nós pensamos, não dá mais para resolver. É impossível. E sinceramente falando, ou humanamente falando, por vezes este é o caso mesmo. A sua avaliação pode ser acertada. E é aqui que entra o que Bruce Waltke chamou de providência severa. Deus deu comida ao Egito e Deus deu fome a Canaã. José não quer voltar a Canaã. Os irmãos dele sequer podem ouvir o nome Egito. Deus entra no problema e soberanamente aproxima os que estavam distantes. Você não sabe por onde começar, meu irmão, Deus sabe. Você não quer começar o caminho da reconciliação, Deus quer. E por vezes Ele vai se utilizar de situações difíceis. Então não seja rápido para murmurar diante de uma dificuldade da vida. Eu não consigo ver toda a estrada, você não sabe de tudo. Então enquanto tomamos o caminho de um Egito específico na vida, pensemos, Deus pode estar preparando uma grande reconciliação. Ah, você acha mesmo que é impossível e que jamais vai acontecer? Tenha calma. Até Deus pôde esperar 20 anos para promover esta reconciliação. Nutra esperança, esteja em oração e creia no poder do seu Deus. Soberanamente, Ele pode aproximar os que estão distantes. Será que você pode dizer amém por isso? Sim, Deus é poderoso para operar a reconciliação. Como? Para promover a reconciliação de seu povo. Segunda resposta do texto: Deus desperta a nossa consciência. Versos 14, 15, 16 e 17 por agora. Moisés escreve: José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões, vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui, enquanto seu irmão caçula não vier para cá.
mandem algum de vocês buscar o seu irmão, enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos 3 dias. A palavra-chave aqui é prova, irmãos. José os colocou à prova. Qual é a prova imposta por ele? Todos vocês ficam presos e só um vai a Canaã. E de lá vocês vão me trazer o irmão caçula de vocês. Essa é a prova. Porque ele a impõe sobre seus irmãos? Ele mesmo explicou. Assim ficará provado se vocês estão falando a verdade ou não. Ou seja, José não consegue acreditar nas palavras de seus irmãos. Ele precisa de ações concretas que provem se Benjamim está vivo ou morto. No 3º dia de prisão, verso 18, José reaparece e lhes diz: eu tenho temor a Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos mesmo, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso, verso 21. E disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Rúben respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. E nisso José se retirou e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Viram o que José fez agora? Ele alterou a prova original. Se antes era todos ficam presos e um vai, agora é um fica preso, os demais podem voltar, inclusive carregando trigo para matar a fome da família de vocês. A misericórdia aqui. E os sentimentos dele, o coração dele está começando a amolecer. A prova, no entanto, continua. Eles precisam voltar ao Egito trazendo Benjamim. Será que vão voltar, irmãos? Ou vão entregar outro irmão para ser escravo em uma terra estrangeira? Esse é o teste de José. José quer saber se seus irmãos ainda são os mesmos, se vão tratar Benjamim como trataram a ele, ou se mudaram 20 anos depois do que lhe fizeram. A resposta, por graça de Deus, começou a aparecer imediatamente. Notaram isso? Como? 3 dias de prisão foram o bastante para despertar levemente a consciência destes homens. E de repente, quando José reaparece, eles confessam: nós somos culpados pelo que fizemos ao nosso irmão 20 anos atrás.
Pois nós o ouvimos no poço, em angústia, e nada fizemos para lhe ajudar. Rúben aparece e diz: epa, eu não. Eu disse que não era para tocar no menino, mas vocês insistiram, e por isso teremos que prestar contas pelo sangue dele. José está entendendo tudo. E não aguentando mais, ele se retira daquele lugar e chora, irmãos. Eu imagino que ele tenha chorado pelas lembranças duras. Mas eu também imagino que ele esteja chorando porque seus irmãos estão confessando o que lhe fizeram. E porque Rúben não participou de sua venda ao Egito, ele o poupa e escolhe Simeão, o segundo filho de Jacó, que na ausência do primeiro, deveria ter lhe defendido 20 anos atrás. Em seguida, verso 25, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-as nas bagagens, e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento, e viu a prata na boca da bagagem. E disse a seus irmãos: devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros: que é isto que Deus fez conosco? Como respondemos à pergunta dos irmãos de José? Do ponto de vista de José, é mais um teste. 20 anos atrás, José foi vendido por 20 peças de prata. Agora que vocês têm prata o suficiente, vocês vão voltar por Simeão? Do ponto de vista de Deus, o Senhor está despertando as suas consciências. Mais cedo José apareceu diante deles e disse: eu temo a Deus. Indiretamente ele estava perguntando: vocês o temem? Agora, pela primeira vez em toda a narrativa de José, seus irmãos mencionam o Senhor e a participação dele na vida. Você já viveu algo parecido? Já teve a sensação que Deus estava lhe perseguindo de alguma maneira? Os irmãos de José foram acusados, presos, e por causa desta prata serão tidos por grandes ladrões. É claro que precisam se preocupar. Quando as coisas começam a dar errado em nossa vida, irmãos, é justo que também nós nos preocupemos e que até perguntemos: o que é isto que Deus está nos fazendo? Entre outras coisas, e a partir deste texto, nós podemos afirmar com segurança: Deus pode estar despertando a nossa consciência. Todos nós aqui temos um passado. Todos nós cometemos pecados. Mas como os irmãos de José, muitos dos nossos pecados nunca foram confessados. Talvez não tenham sido resolvidos. Seu problema não é o passado, quem sabe é no presente. Você anda levando uma vida dupla e, portanto, pecaminosa. Como os irmãos de José, você conta a história pela metade. Se nós somos uma família e um irmão morreu, mas nada de dizer: fomos nós. Você pousa de santo, mas por dentro você está sendo vencido por inúmeros pecados que te escravizam.
não é o passado, não é o presente, talvez seja o futuro. Você ainda não se entregou ao pecado, mas a verdade é, você está considerando fazê-lo. Os irmãos de José têm a prata na mão. Voltamos ou não? Devolvemos ou não? Você sabe que divórcio é pecado. E que você não deveria tomar esta posição, mas intimamente você considera a possibilidade. Você é um jovem, cresceu na igreja, sabe que viver uma vida devassa não glorifica a Deus. Mas você está esperando se afastar de casa. Está sonhando com o dia que vai estudar em outra cidade. Você está pensando em ter liberdade para dar lugar ao seu pecado. Será? Eu não posso falar, irmãos, precisamente do que vocês estão vivendo. Nem vocês podem me conhecer intimamente ou profundamente. Mas sabe de uma coisa? Deus pode. Deus nos conhece perfeitamente. E por amor, porque nos ama, em algum momento e por meio de sua providência, Ele desperta a nossa consciência para a realidade e para o perigo do pecado. Você tem sentido a mão pesada do Senhor nos últimos acontecimentos da vida? Você está sendo chamado à atenção e tem doído ouvir a voz do Senhor? Ouvindo este sermão ou vivendo alguma experiência da semana, você se pegou tremendo e se perguntando: o que será que Deus está fazendo? Deus não está pegando pesado conosco porque não nos ama, irmãos. É precisamente o contrário. Se não nos amasse, como vamos ouvir em breve na exposição de Romanos, Ele nos entregaria aos nossos pecados. Sermões não nos causariam problemas. Acontecimentos não despertariam nossa consciência. Mas é precisamente porque nos ama que vez após vez o Senhor chama-nos de volta ao caminho do arrependimento e da obediência. Você está ouvindo a voz dEle? Como saber? E como saber em que nível de saúde espiritual nós estamos? Como conhecer as pessoas com quem nos relacionamos? Olha a sabedoria bíblica aqui. José propôs um teste externo para ver o que estava no interior de seus irmãos. Salomão fez o mesmo, lembram? Para resolver aquela disputa entre as mulheres, cortem a criança ao meio. A solução apareceu. No Sermão da Montanha, quando Jesus está nos ensinando sobre avaliação de pregadores, ele aponta na mesma direção: olhem para os frutos deles. Escrevendo aos Coríntios, Paulo diz que eles devem fazer o mesmo para ver onde estão na fé. Então a pessoa que quer namorar você diz ser um crente? Não se dê por satisfeito apenas com palavras. Procure por evidências. A pessoa que lhe feriu se aproximou ultimamente querendo a reconciliação. Espere para ver frutos de arrependimento. Entendam.
Nós precisamos perdoar uns aos outros assim como Deus nos perdoou, é fato. Só que reconciliação é maior do que isso, irmãos. E para se viver uma genuína reconciliação, você precisa exibir arrependimento. E a pessoa que foi ferida precisa ver arrependimento. O que na prática significa mudança de vida. E não apenas de discurso. Como confiar na pessoa que não apresenta mudança de vida? Entendem? Como restabelecer uma relação se você não sabe se de fato ela está comprometida com uma vida de arrependimento e obediência ao Senhor? Você precisa ver isso. O mesmo se aplica à avaliação que nós precisamos fazer de nossa própria vida cristã. O Evangelho está mesmo em ação em você? O Espírito Santo de fato nos habita e está nos santificando? Nós também precisamos procurar evidências, mudanças que comprovem que nós somos aqui e agora novas criaturas em Cristo e para a glória de Deus. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é, irmãos, os pecados do nosso passado não devem mais caracterizar o nosso presente, se somos novas criaturas. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome de Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Vocês viram isso aqui, irmãos? Por um lado, fique tranquilo. Todo crente tem um passado, pecaminoso inclusive. Paulo disse aos Coríntios: ei, essa lista é longa e é terrível. Alguns de vocês eram assim. Foram assim. Não são mais. Por causa de Cristo e da obra do Espírito, vocês foram lavados, estão sendo santificados, porque foram justificados. A prova última, irmãos, de que vivemos tudo isso, justificados, santificados e lavados, a prova última é o amor. Se o poder do Evangelho está em ação em nós, se o Espírito Santo de fato nos habita, nós amamos hoje mais a Deus do que ao pecado. Simples assim. Agora, eu não estou dizendo que somos pessoas sem pecado. Nenhum crente está totalmente livre da influência e do poder do pecado. Nós ainda pecamos, perdemos batalhas e por vezes corremos para o pecado. Só que então Deus fala conosco. E nós reconhecemos a voz do nosso pastor. Nós nos envergonhamos, nos entristecemos, nos arrependemos. Nós ouvimos a voz do Senhor nos chamar e nós corremos outra vez para os braços do nosso amado, lembrando, Ele morreu para nos salvar da condenação do pecado. Como seguiremos pecando? É como cremos.
E é como vivemos, é como levamos a vida cristã. Deus é poderoso para promover a reconciliação de seu povo. Como? Terceira e última resposta do texto: Deus remove os obstáculos. A gente não vai cantar aquela música não, viu? Entre os versos 29 e 34 nós lemos assim: Ao chegarem à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: O homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões. Mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido, e que o caçula estava com o nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse: Vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo, e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhe devolverei o irmão, e os autorizarei a fazer negócios nesta terra. O que é que vocês acham desse relatório? Ele foi fiel? Está completo? Os irmãos de José disseram de fato tudo o que aconteceu a Jacó? Não, irmãos. Eles selecionaram, eles editaram para suavizar a situação, quem sabe até para o próprio pai. Não mencionaram, por exemplo, que foram presos. Não disseram que viram Simeão ser preso diante dos seus olhos. E nada falaram da ameaça do governador do Egito, que disse: se vocês não voltarem com Benjamim, eu vou matar vocês. Não, eles disseram o seguinte: se levarmos Benjamim de volta, vamos fazer grandes negócios no Egito. Talvez Jacó tenha desconfiado de algo, mas de primeira parece uma viagem mais ou menos bem sucedida. Até que eles começam a abrir as bagagens, irmãos. E a verdade vem à tona. Versos 35, 6, 7 e 8. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disse-lhe seu pai Jacó: vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. Então Rúben disse ao pai: podes matar meus 2 filhos se eu não o trouxer de volta. Deixa-o aos meus cuidados e eu o trarei. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto, e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão que estes meus cabelos brancos descer à sepultura com tristeza. De novo o plano quase deu certo, estava funcionando. Jacó parece ter acreditado inicialmente, irmãos. Mas então ele viu a prata. A história dos filhos era falsa, e algumas suspeitas de Jacó talvez fossem verdadeiras. Vocês estão tirando os meus filhos. Primeiro José, agora Simeão, e querem levar também Benjamim. De duas uma. Ou Jacó chegou à conclusão que a culpa é deles, e que eles fazem parte, quem sabe, de uma quadrilha de tráfico humano.
Ou então que eles são ladrões, não só espiões. E a conclusão a que ele chega é: tudo está contra mim. E eu posso entender Jacó. Eu já perdi José. Pelo que a gente leu, ele já dava por certo que tinha perdido Simeão. E se Benjamim fosse levado, ele morreria de tristeza. E é assim que o capítulo 42 termina, deixando a questão da reconciliação em aberto. José está esperando para ver se seus irmãos vão voltar com Benjamim. Simeão também está esperando para ver se alguém vai voltar para resgatá-lo. Todos os outros de volta em Canaã estão esperando para ver se Jacó vai mudar de opinião. E o mais curioso é, o patriarca, irmãos, se tornou o maior obstáculo aqui à reconciliação de sua família. Talvez estejamos na mesma situação. Nós queremos a reconciliação como José. E como seus outros irmãos, nós fizemos de tudo para promovê-la. Contudo, todas as nossas tentativas foram deferidas. Há muitas razões para isso. Algumas são legítimas, outras são pecaminosas, eu sei. Alguns fatores estão sob o nosso controle, muitos outros não estão. Eu entendo, você também. Mas o que eu quero que você entenda nesta manhã é: o maior obstáculo à reconciliação dos nossos relacionamentos é o nosso próprio pecado. Seja você a parte que foi ferida, seja você a parte que feriu, isso é um fato. Naturalmente, humanamente falando, nós temos dificuldades para buscar e nós temos dificuldades para aceitar a reconciliação. Como somos ajudados por este texto, irmãos? Como podemos vencer os obstáculos da reconciliação? Primeiro, vamos contar com a ajuda uns dos outros. Vamos contar com a ajuda dos irmãos da família da fé. Vocês viram isso? Em toda a narrativa de José, os irmãos estão quase sempre lutando uns contra os outros. Pela primeira vez, eles estão unidos e trabalhando uns pelos outros. Confessaram o pecado juntos. Concordaram com a ideia de José de voltar a Canaã e depois de retornar com Benjamim. E aqui ao fim do texto eles estão todos tentando dobrar o pai e convencê-lo de que esse seria o melhor plano. Se vão conseguir, nós não sabemos ainda. Mas já estamos vendo-os trabalhar para ajudar uns aos outros. Não é o que encontramos na igreja do Senhor, queridos. Falando de seu desejo de visitar os romanos, Paulo escreve no capítulo 1, anseio vê-los. Com que propósito? A fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Em um capítulo cheio de boa exortação, o autor de Hebreus diz basicamente a mesma coisa. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Será que nós realmente entendemos a bênção que é ter uma igreja? Você não tem todos os dons do mundo.
E sinceramente falando, eu não sou um super crente. Eu não consigo esperar no Senhor sempre como eu deveria esperar, por exemplo. E você não vai conseguir operar a reconciliação que você gostaria de operar imediatamente. Nós precisamos uns dos outros. Por isso nos encontramos aqui no PG, em reuniões de discipulado, para fortalecimento mútuo. Você reparte algum dom espiritual comigo, e eu reparto com você um texto da palavra de Deus que vai incentivá-lo na fé. E entendamos isso. Porque o mundo não pode nos compreender plenamente. Em alguns casos, nós só teremos a igreja do Senhor. E eu digo por mim, ainda bem que eu tenho vocês. Algumas pessoas da minha família não podem me compreender. Alguns amigos de trabalho não saberão lhe aconselhar. Talvez vão te dizer para fazer o que o coração manda, mas seria isto que a palavra de Deus ensina. Entende a bênção de ter uma família de fé? Não despreze esta dádiva. Quem sabe hoje à tarde, lembre-se de alguém que está precisando de ajuda, de alguém que está ausente dos cultos, de alguém que está passando por alguma luta. Faça uma ligação, mande uma mensagem, marque uma visita, vá lá. Fazer o quê, pastor? Repartir um dom espiritual, fortalecer o irmão ou a irmã. Você precisa de fortalecimento, você é alguém que está passando por alguma luta, abra-se com alguém entre nós, seja humilde e conte conosco. Ter uma igreja é ter uma família, irmãos, cheia de pecadores, mas que podem se ajudar mutuamente. Como vencemos os obstáculos da reconciliação? Segundo, nós não podemos perder a esperança. Estou quase lá, viu, diáconos? Tem um que está acompanhando o sermão, com o celular aberto e em oração. Termina, pastor, termina. Já, já. É a segunda vez, irmãos, na narrativa de José, que Jacó parece ter perdido as esperanças. No capítulo 37, quando a suposta morte de José foi-lhe comunicada, ele não conseguia parar de chorar e disse: eu vou morrer chorando pelo meu filho. Aqui, quando tentam levar Benjamim, ele nem se preocupa muito com Simeão. Mas quando dizem nós precisamos levar Benjamim, ele disse: não, se vocês levarem Benjamim, vocês vão acabar me matando de uma vez. E percebam isso, eu amo as narrativas bíblicas também por isso. Por mais que ele seja um pai da fé, momentaneamente aqui ele está reagindo como um incrédulo. Tudo está contra mim. Será que Jacó nunca leu Romanos 8 e 28? Será que ele não sabia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Não, ele não podia ter lido, mas ele sabia do Deus da providência. Eu e vocês também o conhecemos. E mais do que ele, também conhecemos Romanos 8 e 28. Qual é o nosso problema então? Esquecimento, gente. E é por isso que precisamos tanto de leitura e meditação nas Escrituras.
É por isso que eu e vocês precisamos ter uma igreja bíblica. Nós carecemos de alguém que se coloque de pé e que grite aos nossos ouvidos: assim diz o Senhor. Jacó, você está errado. A verdade não é tudo está contra mim. A verdade, Jacó, é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você crê nisso? Não estou dizendo que é fácil, irmãos. De repente ele pensa que vai perder 3 e não apenas um filho de uma vez. De repente, não uma porta se fecha, todas parecem trancadas para você. Não é um problema que lhe perturba, todos os problemas de todas as áreas da vida simplesmente surgiram e estão afogando a sua alma. Eu entendo. Lembre-se do seu Deus. Como cantou o poeta William Cowper no século XVIII, por trás de uma providência carrancuda, Deus está sorrindo para mim. Não é Deus estar brincando comigo. Não é Deus estar zombando de mim. Não, o sentido da música é: Deus está me vendo. Deus está me conduzindo. Deus está me guardando. Deus me ama e jamais vai me abandonar na vida. Creia nisso. Não perca a esperança. Como Jacó, eu e vocês não sabemos de toda a história, mas nós conhecemos quem sabe. Ele não apenas conhece a história de A a Z, a Bíblia afirma que ele a conduz, nos grandes e nos pequenos pontos, para a própria glória e para o bem eterno de seu povo. Louvado seja o Senhor, irmãos. Para terminar, como é que vencemos os obstáculos da reconciliação, querido? Lembre-se do Evangelho de Jesus Cristo. Em alguns momentos nós queremos vencer a vergonha dos nossos pecados, para então buscar a reconciliação. Em outros nós fazemos força para vencer as feridas que foram feitas pelos pecados dos outros em nós. Só que o obstáculo permanece. Nós fazemos força, nós tentamos, não conseguimos ultrapassá-lo. E se olhássemos para o problema por outra ótica? E se primeiro considerássemos Deus e só depois as pessoas contra quem pecamos, as pessoas que pecaram contra nós? Entenda, a história de José e a sua e a minha história falam também, apontam também para a história de Deus, ou de sua redenção por nós. Nossa situação, de acordo com a Bíblia, é bem pior e bem melhor do que imaginamos. É bem pior porque nossos relacionamentos quebrados uns com os outros nos lembram que temos um relacionamento quebrado com Deus. E é bem melhor, porque o Deus contra quem pecamos, o Deus a quem abandonamos, o Deus a quem deixamos para trás, é poderoso o suficiente para remover o obstáculo do pecado e fazer outra vez reconciliação conosco. Como, Renan? De maneira justa, irmãos.
Eu sei que o incrédulo não pode ouvir isso sem tremer. Que assim o seja. De maneira justa, por causa dos nossos pecados, Deus podia ter nos punido eternamente com o inferno. Contudo, por amor e graça, Ele escolheu punir seu Filho amado em nosso lugar. Sim, a segunda pessoa da Trindade veio ao mundo por isso. Cristo não precisava fazê-lo, Ele escolheu fazê-lo, pois este era o único meio de reconciliar as duas partes deste relacionamento quebrado. Como nosso irmão, como um de nós, Ele nos representou como aquele que cumpre a lei de Deus perfeitamente. E como Deus encarnado, Ele foi poderoso para satisfazer a justiça divina e para assim vencer na cruz e de uma vez por todas o diabo que nos acusa, a morte que nos amedronta e o pecado que antes nos separava de Deus. É nesse evangelho que você crê? Então me responda, por que é que você não acredita na reconciliação da sua família? Na reconciliação com os irmãos da igreja? Na reconciliação do que está quebrado em sua própria vida? Não é impossível, irmãos. Deus é poderoso para remover qualquer obstáculo que se coloque no caminho da reconciliação de seu povo. Pela primeira ou pela 10ª vez, olhe para Cristo e veja o que Deus fez para se reconciliar com você, ou para tê-lo em amizade com Ele. Confesse os seus pecados mais uma vez, venha em arrependimento diante dEle e creia, Ele é poderoso para operar reconciliação. Eu comecei falando das muitas oportunidades que tenho de conversas com pessoas que querem ajuda. De novo, algumas são fáceis, outras são complicadíssimas. Em alguns casos, eu penso, não vai ter reconciliação aqui. Mas louvado seja Deus, irmãos, que não depende da minha fé, que não depende da fé de vocês. Louvado seja Deus que é poderoso para fazer aquilo que é impossível aos nossos olhos. Eu já vi viradas que me deixaram maravilhados. Me lembro de um casal com quem eu tive inúmeras conversas aparentemente infrutíferas. Em vários momentos eu pensei, não vai dar. E então o casal apareceu no gabinete um dia, e eu pensei que era para comunicar o pior, e era para que eu fizesse uma oração pela renovação dos votos matrimoniais dele. Surpreso, eu perguntei, bem, vocês não estavam para se separar? O que foi que aconteceu? O irmão me disse, pastor, Deus despertou minha consciência e me convenceu do meu pecado. Eu não posso esperar nada da minha esposa, se jamais a amei como Cristo me amou na cruz do Calvário. Eu pedi perdão a ela, e era ele quem queria sair do casamento. E eu disse a ela que eu estou comprometido no Senhor, que a partir de agora eu vou amá-la como Cristo me ama. Estão casados até hoje para a glória de Deus, faz anos. Em uma outra situação eu conversei com um casal. De novo, muitas conversas infrutíferas em minha leitura. Em alguns momentos parecia que eu estava conversando com um incrédulo, sabe?
E de repente eles apareceram e disseram: nós não vamos mais nos separar. E eu perguntei por que não. A resposta deles foi: nós cremos em milagres. Deus foi poderoso o bastante para ressuscitar Jesus dos mortos. Ele é poderoso também para ressuscitar nosso casamento no nosso coração. Estão casados até hoje para a glória de Deus. Os irmãos de José e Jacó nem sabem ainda, mas eles vão viver uma virada de tirar o fôlego nos próximos capítulos. Você também pode experimentar algo assim. Não porque é bom, não porque é inteligente, não porque é capaz, mas porque Deus é bom, gracioso e poderoso para fazer o impossível, inclusive restaurar nossas vidas e restaurar nossas famílias e igreja. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, faça uma rápida oração em preparação para a ceia do Senhor, e enquanto também você responde aquilo que ouviu nesta manhã.